dia a todos. Eu queria agradecer a organização do evento, a minha amiga Regina, que inclusive está organizando esse ciclo. E deixa eu pôr em modo de apresentação aqui. Há várias pessoas presentes que são parceiras nas reflexões que eu vou relatar, e à medida que eu for relatando eu vou mencionar. Só queria pôr aqui em modo correto. Aqui no cantinho. Então, nós estamos acostumados já, o Fred e eu, a estarmos presentes em mesas comuns. Então, eu já, na minha apresentação, já deixei de pôr algumas imagens da região metropolitana. Até conversei com ele agora cedo, confirmou a minha hipótese, que já teria na apresentação dele. E gostaria de discutir alguns pontos que dizem respeito principalmente à articulação entre diferentes usos de projetos urbanos complexos, com forte integração com política de águas, e explorar as dimensões de sinergia possíveis entre vários projetos, mostrar um pouco das experiências que nós já temos nessa direção e o que realmente está ainda em aberto, que nós precisamos explorar melhor, né? Hoje em dia, no debate mundial sobre questões urbanas relacionadas à água, existe uma corrente toda que se chama gestão integrada de águas urbanas, e que tem várias dimensões que estão em debate hoje, né? Uma das primeiras é a segurança do abastecimento de água de grandes metrópoles, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Quer dizer, existe uma escassez que se acentua. No nosso caso, em São Paulo, essa escassez é muito presente, que nós estamos numa região de cabeceira e uma concentração urbana, metropolitana, com uma população superior a 20 milhões de habitantes. Quer dizer, isso em qualquer lugar do mundo é gerador de uma situação de estresse. No nosso caso, não é exceção. Nós temos um estresse muito grande, temos uma disponibilidade hídrica extremamente baixa per capita, agravada pelo fato de nós estarmos numa região de cabeceira. Um outro aspecto que tem sido hoje muito presente no debate mundial sobre as questões de gestão integrada são os desastres naturais e os controles de falhas em cascata. Existem vários grupos, várias linhas de frente trabalhando com questões de mudança climática. O Fred citou o grupo que a Estela tem trabalhado, e é uma corrente hoje muito forte de trabalho para identificar esses processos. E para quem trabalha pelo lado da infraestrutura concretamente, é preciso dar respostas, mesmo antes de se concluir toda a etiologia do problema da mudança climática. É preciso trabalhar com as manifestações, que para nós não interessa muito se elas são puras manifestações de mudança climática ou se elas são manifestações de uma combinação de processos naturais e processos antrópicos fortes, porque também existe junto um nível de ocupação urbana que é praticamente inédito. Então é difícil atribuir causas, mas de qualquer forma nós temos que trabalhar com as consequências, e uma delas muito discutida hoje são as falhas em cascata. Quer dizer, você tem, por exemplo, uma inundação que invade um reservatório de abastecimento de água, né? Ou uma inundação que põe inoperante um sistema de distribuição de energia elétrica, que por sua vez também causa falhas nos demais modos de infraestrutura. Então, essas falhas em cascata hoje são um dos pontos de debate principal. Um outro aspecto importante é a resiliência urbana, no sentido de que, diante dos problemas, é preciso não só procurar evitar e controlar a sua severidade, mas também ter estruturas urbanas resilientes, no sentido de que, sofrendo uma inundação, sofrendo um deslizamento, sofrendo um problema como esse, ela volte depois à condição anterior sem um dano irreversível. Então, essa é uma outra linha que se tem trabalhado. E grandes projetos integrados, eu vou fazer uma rápida menção a esse do Chicago Waterfront, que ele tem baseado em dois pré-requisitos fundamentais: uma forte
governança regulatória e uma visão de escopo múltiplo dos componentes de infraestrutura que fazem parte dele. Eu acho que é por aí que nós teríamos que procurar avançar no nosso caso. Faço a menção super rápida ao caso de Chicago, que eu acho um exemplo muito significativo. Até o Fred mencionou na exposição dele que existe uma atratividade, uma correlação entre água e qualidade de vida. E esse projeto de Chicago, o plano de Chicago, deixa isso muito claro. Então, uma das áreas de intervenção muito privilegiadas dos planos atuais é o chamado Chicago Waterfront, uma linha d'água enorme que tem na cidade, do lado do lago, e são parte dessas intervenções que estou mostrando já estão executadas, partes estão em execução, e aí é só uma ampliação daquele do Gateway Harbor, né? E mostrando o que? Aqui, se nós olharmos um pouco mais em detalhe, não a parte, o mouse aqui não está muito claro, mas aqui nós temos áreas de desenvolvimento urbano, de renovação urbana, extremamente saudáveis do ponto de vista econômico. Quer dizer, tem uma vitalidade econômica em termos de desenvolvimento aqui urbano muito grande. Mas se nós olharmos junto com o plano metropolitano de Chicago, a gente percebe o seguinte: quando você tem uma distribuição de renda familiar, você percebe que onde se concentra a renda familiar mais baixa em relação ao conjunto de Chicago, é exatamente nesta zona central, objeto de renovação. Está vendo? Aqui, onde você tem um azul mais escuro, exatamente nós mostramos no slide anterior uma intervenção que ocorre mais ou menos por aqui, né? Então, existe uma articulação entre o plano do Waterfront e o plano metropolitano de Chicago 2020, que trabalha os demais componentes de integração. Então eu vou destacar dois pontos, por exemplo, a política de habitação e política de infância, de apoio à infância. Como é que se faz num plano desses para você contrarrestar as tendências naturais, a resistência que existe dessa população que vai ser objeto de um remanejamento na área central a ser recuperada? Se trabalha com componentes proativos. Então, essa população tem uma dificuldade enorme de escola, porque aí também, não vou ficar exibindo todos os mapas, mas uma dificuldade enorme de encontrar escola, porque é onde se concentra também, nessa zona azul central, onde se concentra o maior número de crianças em Chicago, né? Então, a política compensatória atrelada ao plano do Waterfront tem um componente fortíssimo de educação e de tentar resolver esse problema social. Então, com isso, você amplia o escopo da integração. Não se trata apenas de uma integração entre serviços de infraestrutura propriamente dito, mas uma integração mais ampla entre serviços de infraestrutura de diferentes escopos e estrutura urbana. Fechado o parênteses sobre Chicago, voltamos então ao nosso caso da região metropolitana. Quer dizer, ela tem uma série de desafios gerais que são postos aí. Basicamente o seguinte: as velhas fórmulas não funcionam mais. Quer dizer, nós já tínhamos no passado estabelecido alguns mecanismos para equacionar problema de escopo, de escala metropolitana. Então, quando se cria o Instituto das Regiões Metropolitanas, o trabalho com a escala já estava mais ou menos definido. Quer dizer, nós temos uma expertise para trabalhar grandes aglomerações, mas do ponto de vista de escopo, nós ainda estamos engatinhando um pouco, porque dificilmente se consegue articular finalidades diferentes em sistemas de infraestrutura comuns. Pensando na infraestrutura hídrica, nós temos abastecimento de água, esgotamento sanitário, navegação, sobre o qual o Fred acabou de expor com muita propriedade, controle de inundações, uso energético, uso recreativo, e tudo isso faria parte de uma visão integradora de aproveitamentos múltiplos. Eu fui aluno do professor Nutt há muitos anos atrás sobre planejamento de aproveitamentos múltiplos. É um ideal que está sempre presente na área de recursos hídricos, mas na prática, hoje, numa complexidade urbana como nós temos em São Paulo, fica muito difícil operar esse aproveitamento múltiplo. Então nós temos que encontrar mecanismos que permitam
desenvolvermos parcerias, formas de cooperação que permitam esse compartilhamento de infraestrutura. Eu vou fazer referência, um pouquinho mais adiante, a algumas experiências do governo estadual que estão em curso, né, que tem essa característica e que certamente são bons caminhos a gente percorrer, mas que precisa ainda abrir algumas vias de resolução do problema. Por que a gente integra? Quer dizer, basicamente, se você tem problemas que são singularmente muito difíceis de resolver, a hora que você integra, eventualmente você encontra uma solução conjunta para todos. Por exemplo, o caso do hidroanel que você acabou de citar. Se você for basear a equação de custo-benefício do hidroanel exclusivamente no transporte de cargas públicas, provavelmente você não fecha a conta, porque ela não é bem remunerada enquanto atividade. Agora, se você puder associar o hidroanel a outros usos de água, a outros usos da infraestrutura hídrica, então aí a gente começa a falar de uma viabilidade. Recentemente, o professor Nutt está aqui, o Rodolfo Costa e Silva não está aqui, mas participou disso também, o João Jorge, nós fizemos uma grande agitação no Instituto de Engenharia em torno desse tema da parceria de escopo múltiplo, porque as parcerias público-privadas entre nós, elas têm um caráter muito setorial. Então, os mecanismos de aprovação, de exame, de análise de uma parceria público-privada normalmente se fecham dentro do escopo específico dela. Então, eu dou um exemplo: aquele bilhete único de transporte, né? De transporte metropolitano, que era uma das bandeiras da Secretaria de Transporte Metropolitano, né? Ele tem que se fechar na maneira como ele é analisado dentro da própria lógica do sistema de transporte. Ele não pode imaginar, por exemplo, um alívio de sobrecarga sobre outras infraestruturas que eventualmente trariam um subsídio cruzado. E a formulação que nós argumentamos no Instituto de Engenharia, que deu origem a essa matéria na Folha de São Paulo em março desse ano, é que você tem um lado de problemas que são carentes de recursos e que o fundo público não vai dar conta. Então, se você pegar o problema estrutural de controle de cheias, o problema estrutural de poluição, combinando poluição difusa e poluição concentrada, são problemas que ou você tem um fundo público muito forte, você tem uma capacidade de gasto público muito elevada, ou você precisa atrelá-los a outros usos que possam gerar excedente para que aquilo ocorra. Então, na matéria da Folha, eles esquematizaram o que nós dissemos em um gráfico que eu achei muito feliz. Quer dizer, por um lado, o recurso hídrico, várias obras de recursos hídricos seriam solução de problema que poderia ser viabilizada por meio da geração de receita de outros componentes: exploração imobiliária, geração de energia, transporte hidroviário, lazer, enfim, esse conjunto. E se nós olhamos a estrutura hídrica metropolitana, nós percebemos que o aproveitamento dessa água metropolitana ele é multissetorial mesmo, não é, por menos que a gente queira. Isso não é uma definição de política pública, isso é uma definição física estrutural. Quer dizer, todo o sistema ele tem interdependência desde as cabeceiras aqui à esquerda, né, desde o leste aqui do Alto Tietê, né, da bacia do Alto Tietê própria do Cabeceiras, até a desembocadura dela no Médio Tietê. Nós temos uma integração enorme entre detenção de água para efeito de controle de inundação, abastecimento público, controle de cheias pela única saída que não a saída pelo Médio Tietê, que seria a reversão do Pinheiros, geração de energia com esse excedente aqui de Enriborde, uma série de integrações, independentemente do mérito, de críticas que se possa ter a uma ou outra dessas posições, elas compõem um conjunto integrado. Bom, esse conjunto integrado, se nós olharmos em termos regionais, passamos do plano funcional para o plano regional, ele abrange hoje, com a complexidade que tem a região metropolitana de São Paulo, praticamente todo o leste do estado. Então nós estamos falando de um conceito de macrometrópole que não se deve olhar, isso nós temos discutido muito com os colegas lá em Plaza, a Rovena está aqui, né?
de que não se deve partir para um conceito de macrometrópole que seja uma grande metrópole. Uma macrometrópole não é uma enorme região metropolitana, é diferente, é um conceito funcional. É uma articulação de funções que define para cada uso um perímetro diferente. Então, para efeito de manejo de aproveitamento hídrico, a macrometrópole é esta que está aí. Certamente a configuração da macrometrópole para outros usos é diferente dessa. Tá? E aí, para entrar já numa finalização, seguindo o esquema de questões propostas pelo Sérgio para essa mesa, quais são os riscos e oportunidades perdidas até agora? Os riscos são claros: inundações, estabilidade, etc. Não vou entrar no detalhe deles, todos nós conhecemos. As oportunidades perdidas, em grande parte, dizem respeito, o que há de comum em todas elas é a falta de integração, a falta de compartilhamento. Quer dizer, muitos esforços foram feitos. Às vezes as críticas são infundadas, dizendo que a ineficácia do sistema se deve a poucos esforços ou a ineficiência na gestão de cada um deles. Não é esse o problema. O problema é a gestão do conjunto, é a articulação, é a sinergia entre eles. Então, quando nós vivemos as grandes inundações de 2009 e 2010, a mídia fazia críticas severíssimas à eventual inoperância ou ineficiência dos agentes do Estado para gerir o controle de cheias metropolitanas. E, na verdade, não é exatamente esse o problema. Você está investindo o máximo possível, fazendo tudo o que era possível. O problema é que o controle de cheias sozinho, com a lógica setorial dele, não dá conta mais da complexidade que ele próprio gera. Então, ele precisa ser articulado com outros usos. Né? Então, esse é o ponto. Então, os principais desafios específicos que se desdobram são esses. Eu colocaria em primeiro lugar esse fortalecimento do planejamento metropolitano, que hoje é uma realidade, está havendo um fortalecimento, eu acho extremamente positivo. E eu não vou ficar em cada um desses itens, né? A parceria de caráter multissetorial nós já falamos, mas eu destacaria aqui a superação de abordagens fragmentárias na regulação e licenciamento ambiental. Quer dizer, quando se analisam projetos de grande impacto, de grande porte, não se pode trabalhar unicamente com o projeto em si e aquele espaço circundante mais próximo. Quer dizer, existe um sistema regional, um sistema complexo de bacia metropolitano e macrometropolitano, que na lógica de hoje, do licenciamento e da norma ambiental, dificilmente entra em consideração quando se faz uma solicitação de licença, um estudo de impacto. Então, isso precisa mudar. E para mudar isso, nós precisamos trabalhar no nível gerencial com uma gestão integrada de qualidade e quantidade de águas. Quer dizer, a gente não pode impor padrões de qualidade se não tivermos em vista quais são as metas de uso quantitativo que se tem desse recurso. Quer dizer, é irreal nós impormos uma qualidade ótima, uma qualidade ideal para todas as águas, como se faz em países ricos, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, se faz normativamente, mas aí não se atingiu essa meta. Não? Seria irreal no nosso caso. Por exemplo, exigir tratamento de esgoto terciário em todo e qualquer caso. Não dá, nós não temos. Se nós formos exigir o terciário, nós vamos deixar uma enorme faixa de população sem atendimento, porque o recurso não dá para atender a massa que nós precisamos. Então nós precisamos ser realistas nesse sentido. E outro que eu destacaria, então, seria, nessa mesma linha, a integração e controle sobre poluição concentrada e difusa. Quer dizer, jogar a expectativa de todo controle de poluição, por exemplo, em cima do tratamento de esgoto que se possa fazer por meio da Sabesp, é irreal em termos metropolitanos. Pode-se tratar quanto quiser o esgoto, a poluição do sistema vai continuar alta por conta da poluição difusa. Então, hoje, inclusive, existe difusa, a poluição que se espalha por tudo, que não tem como origem o esgoto, não tem como origem a concentrada. Hoje, inclusive, os senhores devem ter acompanhado pela imprensa, o Ministério Público ajuizou uma ação contra a Sabesp por conta da poluição de águas na bacia. E, claro, eu não vou aqui entrar no mérito de
questões judiciais, questões do Ministério Público, mas como técnico, como urbanista, operador do sistema pelo lado mais concreto, a gente enxerga uma impropriedade, porque há uma suposição subjacente a isso de que a poluição é um processo que decorre unicamente da poluição concentrada do lançamento de esgoto. Não é. Ela tem vários outros fatores que contribuem, inclusive a água de inundação. A água de inundação certamente é muito mais agressiva numa primeira chuva do que o lançamento de esgoto bruto, e isso não entra em consideração. Do ponto de vista tecnológico, sempre estamos trabalhando no fronte do desenvolvimento operacional integrado ao planejamento. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Entre os exemplos de ações em andamento, por exemplo, eu destaco o PDMAT 3, o Plano Diretor de macro-drenagem do Alto Tietê, no seu terceiro estágio, que hoje está em andamento, sob a coordenação do DAE, da Secretaria de Recursos Hídricos atual, né? Um grande avanço nessa linha é articular as obras estruturais do sistema a um avanço simultâneo na capacidade de monitoramento e alerta. Quer dizer, não se faz obra desconectada de um avanço na parte de monitoramento e alerta de conhecimento, de se desenvolver. E uma outra dimensão importante desta articulação é a articulação entre Estado e município, o plano de macro-drenagem metropolitano e os termos de referência que foram elaborados no âmbito do município de São Paulo para as bacias prioritárias. Quer dizer, existe uma conexão lógica e conceitual entre essas duas vertentes. Estou terminando. Tá? Então, eu diria que esses são desafios abertos, quer dizer, são desafios de interconexão e que têm sido bastante virtuosos esses circuitos. Quer dizer, eu tive a honra de fazer parte do governo estadual anterior. Tudo isso aqui a gente trabalhou junto. A Dilma Pena era secretária de saneamento e energia, eu era adjunto da pasta na ocasião, trabalhamos junto na equipe do governador Serra, e que deu uma importância muito grande a essas articulações todas, inclusive a articulação Estado-município, né? E eu acho que nunca se teve anteriormente uma articulação tão forte entre programas estaduais e municipais de escopo específico, como é o caso desse do sistema de drenagem. A mídia pode cobrar, dizer, bem, não chegamos ao ideal. Não chegamos, mas passos muito grandes já têm sido dados nesse sentido e precisam avançar. Então, para terminar, eu gostaria de listar algumas potencialidades a explorar. Eu diria que na parte um dos principais aspectos que ressalta aqui nessa perspectiva de uma visão mais integrada de águas urbanas na região metropolitana é o avanço na regulação ambiental em segundo duas vertentes. Uma de uma visão gradual, quer dizer, muitas vezes os operadores dos sistemas de infraestrutura, da parte concreta de desenvolvimento urbano, se deparam com exigências que já estabelecem metas de conformidade finais, quer dizer, o sistema tem que ter determinados requisitos a hora que é posto em operação. E isso precisa ser relativizado. Eu acho que há correntes dentro do próprio sistema ambiental que enxergam uma forma mais gradualista de se atingir metas, quer dizer, se vai trabalhando metas ao longo do tempo para atingir. E uma outra dimensão que eu acho importante é a dimensão espacial, quer dizer, muitas vezes um sistema isolado, específico, não atinge níveis ótimos de conformidade dentro dele próprio, do espaço imediato de jurisdição dele, mas ele traz outros efeitos correlatos na melhoria do conjunto. Esse foi o caso, por exemplo, do projeto de despoluição do Rio Pinheiros, que a gente trabalhou também na análise dele. Isso foi um esforço do governo também no sentido de avançar nessa direção.
Infelizmente, esse projeto ficou muito atrelado a uma tecnologia específica, que era a tecnologia de flotação, e no modelo gerencial desenvolvido não se podia avançar mais do que isso. Então, por não poder avançar mais do que isso, não se explorou realmente todas as dimensões que ele tinha. Mas está em aberto, é necessário explorar. Novos horizontes de integração metropolitana eu já falei, quer dizer, hoje em dia o grande desafio é a integração funcional e não a territorial apenas. Novos horizontes para parcerias multi-escopo, público-privado. E para fechar, eu diria que nós precisamos realmente, o conjunto de tudo isso, o ponto de ligação entre todos esses aspectos é uma governança regulatória, no sentido de aprofundar o modelo regulatório iniciado em 95. Como o Fred, eu faço referência ao patrono da casa, que foi quem iniciou realmente essa cultura reguladora no Brasil. Ela sofre percalços a nível nacional, mas ela, no nível estadual, conseguiu avançar apesar das dificuldades. E eu acho que para nós darmos um salto, realmente nós precisamos trabalhar essa governança regulatória segundo dois pontos de vista que aparentemente são contraditórios, mas na verdade são complementares. Ela precisa ser ao mesmo tempo estável, no sentido de firme, de garantir que numa parceria público-privada você tenha um efetivo atendimento a objetivos públicos, mas por outro lado ela tem que ser flexível, quer dizer, ela não pode ser o sinônimo de criar novas camisas de força, porque senão nós vamos ter uma escalada de judicialização. Quer dizer, a pior face de uma estrutura reguladora é você utilizá-la como se fossem normas técnicas de aplicação compulsória. Quer dizer, isso é o pior cenário que tem. A norma técnica, quando é feita, ela sabiamente não é de aplicação compulsória, porque ela é adaptável a cada situação da melhor maneira possível. Às vezes, e esse risco nós temos que evitar, a cultura reguladora recente no Brasil interpreta a regulação como a obrigatoriedade de imposição de normas técnicas. Isso é um desastre, porque aí você acaba tornando tudo objeto de pura e simples judicialização, porque aí você, diante da desconformidade, gera ações, gera demandas, etc. Então, esses dois requisitos são muito importantes. Isso aí tem sido muito estudado. Tem só para terminar, uma publicação recente que eu gostaria de indicar a todos, chama Regulation and Governance, e tem um número especial recente agora, acho que é de junho desse ano, que chama Understanding the Rise of the Regulatory State of the South, que toda a estruturação reguladora dos países do Sul em desenvolvimento, ela tem requisitos muito mais complexos a cumprir do que a velha cultura reguladora dos países centrais. É nesse sentido que nós precisamos dessa governança que garanta a articulação entre todos esses componentes de projeto, de maneira a viabilizar ações complexas como as que nós tivemos a oportunidade de discutir. Tá? Obrigado.